Olha, por conta das férias, no fim de ano, as crianças ficam mais livres para viajar, mas existem regras para viagens com crianças e adolescentes. Se você está se planejando para pegar a estrada, pare um pouquinho aí, porque a primeira edição convidou um conselheiro para algumas orientações, tudo para que você não tenha problema na sua viagem. Aqui no estúdio que a gente recebe o conselheiro tutelar Franco Rocha. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Vamos começar falando sobre viagens internacionais desacompanhadas dos pais, só com autorização, não é isso? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o artigo 83. Quando uma criança for viajar com o pai, por exemplo, é necessário que tenha autorização da mãe. Isso em viagens internacionais. E assim vice-versa. Se com a mãe, tem que ter o do pai, não é isso? Exatamente. E sem os dois, só com a autorização dos dois, para alguém Sem os levar. dois, só se tiver autorização dos dois. Por exemplo, um estrangeiro que reside no Brasil, ele não pode viajar com uma criança para fora do país, mesmo com autorização do pai e da mãe. Não pode viajar. E se for os avós, se for os tios, por exemplo, tem que ter autorização dos dois? Tem que ter autorização dos dois. Mas pode viajar para fora do país? Possivelmente pode viajar. Ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, vai ser analisado pelo Juizado da Infância e Juventude, né? Mas com autorização do pai e da mãe, há possibilidade sim de uma avó, um tio, um parente poder mais viajar. Próximo, né? O irmão. Agora, Franco, a gente fala sobre viagens, a gente tem que falar sobre planejar isso, né? Porque não dá para você decidir viajar hoje, comprar passagem e já pegar as crianças e viajar, por exemplo. Tudo isso tem que ter um formulário, tem que ter sua assinatura. A assinatura tem que ser reconhecida em cartório? Exatamente. A recomendação do Conselho Tutelar como órgão de proteção do direito da criança e do adolescente é que os pais possam procurar as autoridades competentes, no caso de viagens dentro do próprio país ou para fora do país, que procure o Juizado da Infância e Juventude, ou para obter informações, o próprio Conselho Tutelar. E aí, esse formulário, onde que consegue essa autorização? No Juizado da Infância e Juventude, há todo um atendimento lá adequado e esse formulário se encontra lá. Né? Perfeito. Então, a pessoa tem que, a gente volta a dizer que então essa viagem não é para agora, né? Porque demora um pouquinho para que você consiga fazer, preencher esse formulário, assinar e apresentar isso tudo antes de pegar a estrada, né? E para viagens nacionais, dá para viajar sem o pai e a mãe, por exemplo, com a avó, com o tio, com o irmão mais velho? De acordo com o Estatuto, vamos dizer que o tio quer viajar para o Nordeste, né? Ou então para qualquer outra região do Brasil. Ele pode viajar sim, contanto que ele leve o documento da criança, prioritariamente um documento com foto, né, a identidade no caso, e os documentos dele também para que ele possa comprovar em algum momento que ele realmente tem um parentesco com a criança. Entendi. E são crianças, adolescentes até quantos anos que precisam dessas regras, por exemplo? Por exemplo, de acordo com o Estatuto, criança é de 0 aos 12 anos. Né? O adolescente também, em casos excepcionais, ele pode viajar desacompanhado, mas contanto que tenha autorização. Contanto que ele viaje, por exemplo, de avião, mas que ele possa estar respaldado, né? Já que o pai e a mãe concordem com essa viagem e que seja entregue para uma autoridade, por exemplo, da empresa aérea. Agora, a recomendação do Conselho Tutelar, mais uma vez, é que seja feito tudo com antecedência. Né? Ainda mais nesse período agora, do final do ano, das festas de Natal, Ano Novo, né? Onde a Justiça passa por um processo de férias, né? Então é bom procurar com antecedência. Fica mais difícil, né? Conseguir então essa autorização, esses documentos, esses formulários, então é isso que você quer dizer, né? Exatamente, então é preciso fazer tudo com muita antecedência. Com muita antecedência. E a gente lembra que essa preocupação da Justiça, do Conselho Tutelar, de todos os órgãos de defesa da criança, é porque existem sim fatos, existem casos em que as crianças são sim sequestradas e levadas aí apenas com esse documento falso de certidão, não é isso? Exatamente. O Estatuto ele existe justamente para garantir a proteção das crianças e evitar esses casos que têm ocorrido até com certa frequência, onde as crianças são raptadas de um estado para o outro e aí fica muito difícil de localizar, além do transtorno,
além da situação toda de abalo emocional. É terrível essa questão e ocorre com frequência, lamentavelmente. Infelizmente. Então, só para a gente resumir nossa conversa aqui, para quem está se preparando para as férias agora de carnaval, por exemplo, já é bom se preparando, procurar os órgãos de defesa da criança e do adolescente para conseguir esse formulário, para conseguir preencher, e a assinatura tem que ser em cartório para que consiga viajar Exatamente. sem nenhum problema, né? Fundamental sempre fazer isso de forma planejada e com certa antecedência, para que haja uma viagem tranquila, sem transtorno, né? E que a criança possa viajar, ou adolescente, em situações de segurança, de proteção. É verdade, é que a gente quer. Obrigada, Franco, pela tua entrevista aqui na primeira edição. Pode contar sempre conosco aí. Feliz Ano Novo para todos, que Deus possa tocar o coração de cada um de nós e que a gente possa, a partir de 2019, ter mais paz, mais prosperidade e felicidade a todos. Amém. Obrigada. Feliz Natal para você também, para todos os Muito obrigado. conselheiros. Muito obrigado.